boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente. Eu sou a Andrea Matsuya, presidente da Generation Brasil. Esse é o Gencast, trabalho que transforma, o podcast da Generation. É um prazer ter vocês mais uma vez aqui num episódio do nosso podcast. Eu estou com 2 convidados super legais aqui que eu vou apresentar para vocês, mas só relembrando para todo mundo, a Generation é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha em prol da inclusão produtiva, mobilidade social de pessoas vindas de contextos vulnerabilizados. E a gente decidiu fazer esse podcast para compartilhar com públicos diferentes, lentes diferentes, visões diferentes, opiniões diferentes desse tema que é a inclusão produtiva e mobilidade social. Então, a nossa ideia aqui é ter convidados de um espectro bem amplo que atuam com esses temas aqui no Brasil e até fora dele. Então, eu vou ler aqui os nossos convidados. Falando do nosso episódio. O nosso episódio é Inclusão Produtiva e o Papel Social das Grandes Empresas. Eu estou recebendo hoje aqui o Carlos Pignatari e a Indianara Dias. O Carlos Pignatari é diretor de Impacto Social da Ambev e está à frente de todos os projetos de impacto positivo da companhia, como o Bora, que é a plataforma de inclusão produtiva, o VOA, que é o programa de voluntariado e mentoria para organizações sociais, e a Água Ama, projeto que dá acesso à água potável a quem não tem. O Pignatari está na Ambev desde 2013, já atuou como gerente de performance para a América Latina, sendo responsável por estabelecer metas e cascatear o programa de excelência e definições estratégicas, e como gerente de transformação para a América do Sul, aprimorando a experiência dos funcionários por meio de tecnologia e gerenciamento de performance. É formado em administração pública pela FGV São Paulo, com ênfase em política internacional e ambiental. E ele acabou de me dizer aqui que terminou um mestrado também. Graças a gente precisa incluir isso na bio dele aqui. E a Indianara Dias, carioca, 34 anos, formada em administração pela Federal do Rio de Janeiro e pós-graduação em marketing pelo INSPER. Tem mais de 13 anos de trajetória profissional, tendo já empreendido e atuado em grandes empresas como Vale, consultorias de RH e o Banco Itaú como trainee varejo. Há 7 anos trabalha na Ambev, onde ela iniciou a trajetória como trainee em 2018, tendo passado pelas áreas de marketing e gente nos últimos anos, e hoje atua como head de ESG das plataformas de e-commerce Zé Delivery e BIS. Também é cofundadora do BOC, fundadora do WOC, que são grupos de representatividade dentro da companhia, membro do Comitê de Diversidade e Inclusão desde 2020. Indy, Carlinhos, um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Débora, obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui com a Generation, que é um parceiro, sabe, super estratégico e importante para a gente. Então, obrigada aqui. Vamos aprender junto hoje. Obrigada por ter aceitado. Eu confesso que esse é um episódio super especial para mim, porque, para quem não me conhece, eu já trabalhei na Ambev, já trabalhei junto com o Carlinhos, então é um prazer ter eles aqui, compartilhando um pouco mais sobre a atuação da Ambev, que foi um lugar que eu tenho muito carinho e orgulho enorme de ter trabalhado. E a Generation é parceira da Ambev num dos nossos programas também, então vai ser uma chance da gente conseguir falar sobre esse projeto também, então estou super animada de ter vocês aqui. A gente sempre começa conhecendo os convidados, né? Então, quem está vendo, ouvindo a gente, pode não conhecer vocês, então é super legal, né? A bio apresenta um pouco, mas nada como, né, ouvir da boca de cada um pouco sobre a história. Então, vou começar pela Indy. Bom, como você bem disse aí na introdução, sou carioca, né? Então, para além da minha bio, eu venho da periferia do Rio de Janeiro, vivi 2/3 da minha vida nesse contexto, nascida e criada ali numa comunidade chamada Morro do Banco. Moro em São Paulo há 9 anos, né? E hoje tenho o privilégio de viver um sonho, né? Dentro desse mundo corporativo. Eu também sou fruto de uma ação social, então venho do Smart, que é uma ONG que foca em crianças que têm um talento ali para o mundo acadêmico, né, que me encontrou quando eu tinha 11 anos e aí me abriu essa oportunidade de educação que mudou a minha vida. E aí, associado a isso, eu pude sonhar, né, idealizar um futuro, uma carreira. Eu que venho de uma vida muito humilde, né? Eu sou a primeira de muitas coisas ali dentro do meu meio familiar. Então, a primeira a concluir o ensino fundamental, a primeira a concluir o ensino médio, a ingressar numa faculdade, a concluir. Então, são muitas conquistas coletivas que só foi possível de ser vivida por conta desse suporte que eu tive dessa ONG, né, Smart, super importante para mim.
E acho que toda essa trajetória também eu aplico hoje no dia a dia, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com um tema que é muito desafiador, né? Tanto para a gente, pessoalmente falando, quanto para o mundo corporativo, né? Inclusão produtiva, o tema hoje do nosso papo aqui. A gente vem aprendendo muito, né? E eu acho que liderando uma conversa muito estratégica dentro desse contexto. Uhum. Eu acho que você tem uma história super incrível. Até falei para a Indy para ela participar de uns papos com os nossos alunos, que eu tenho certeza que a tua história vai ser inspiradora para todo mundo ouvir. Obrigada, parabéns. Carlinhos, conta um pouco de você para todo mundo. Então, eu sou Carlos Pinhatari, tenho 33 anos. Na verdade, faço 34 domingo. Parabéns adiantado. Obrigado. Eu tenho 2 gatos. 3, na verdade. Minha mãe talvez sequestrou um e levou para casa dela. E eu sou de Votuporanga, do interior de São Paulo, mas eu vim para São Paulo para fazer faculdade. E depois mestrado, e aí entrei na Ambev assim que terminei a faculdade e continuei. Daí em diante. Sempre tratei muito desse tema de políticas públicas, então sempre tive muito interesse no começo nas políticas de meio ambiente, então pensando toda a questão de regeneração e reflorestamento. E aí depois acho que acabei indo... Foi muito interessante, assim, na verdade, que eu acho que eu acabei indo mais pro lado social. E eu lembro de um dia que eu tava falando lá internamente na Ambev, falei, gente, todos os livros que ficaram em casa da faculdade, né, os outros a gente acaba doando e tal, são os livros de erradicação de pobreza, combate à pobreza de alguma maneira. Que legal. Então eu acho que o tema de hoje pra mim é muito importante, né? Eu acho que tem um... Eu sempre falo isso, assim, que a Ambev a gente trabalha muito com sonho grande. Eu acho que se eu tenho um sonho grande é erradicar a pobreza, né? Principalmente quando a gente está falando de Brasil. Então, como que a gente consegue trabalhar e fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que inclusão produtiva é o principal caminho, né? É o tema do meu mestrado também, então sou super apaixonado em inclusão produtiva quando a gente está falando. Legal. E eu acho que vai ter bastante coisa pra gente trazer. Legal. Fala do seu mestrado, que eu dei spoiler na tua bio, que você tem um mestrado agora. Mestrado em quê que você fez? Meu mestrado, ele é em políticas públicas, Legal. né? E aí com esse foco de erradicação de pobreza. E aí a minha dissertação ela é muito sobre quais são as alavancas de inclusão produtiva para combater a insuficiência de renda, né? Acho que vale só trazer talvez um parênteses. Quando a gente está falando de pobreza, a gente sabe que ela é multidisciplinar, então a gente está falando de, na verdade, uma privação de liberdade, então uma privação de um lugar que tem violência, né? A gente sabe que para a gente não ter pobreza, a gente precisa de empoderamento feminino, a gente precisa de saneamento básico, acesso à alimentação, acesso à casa, né? Então, basicamente direitos sociais, né? Que está no artigo 6 da Constituição, mas hoje todo mundo entende muito como insuficiência de renda e inclusão produtiva é a principal forma hoje de combater essa insuficiência de renda e superar a pobreza. Muito legal. Parabéns pelo seu mais novo mestrado aí. Obrigado. Vamos mergulhar direto no ponto aqui do nosso episódio, né? O papel que as empresas têm na inclusão produtiva. E aí, se vocês quiserem, na resposta, já ir aprofundando um pouco como a companhia, né? Como a Ambev faz isso, eu acho que é legal também. Mas qual que é o papel da iniciativa privada, pensando num âmbito mais amplo, começando para promover mais inclusão produtiva no país? Acho que de maneira muito prática, quando a gente fala de iniciativa privada, né? Acho que só para a gente contextualizar, né, quando a gente está falando de inclusão produtiva, a gente está falando de dar trabalho, né? Óbvio que no trabalho eu estou falando de empreendedorismo, estou falando de autoemprego, estou falando de várias outras coisas, mas chamando de trabalho de maneira mais genérica, acho que as empresas elas entendem de primeiro, né? Como empregador, mas eu acho que vale as empresas entenderem também qual a sua vocação. Né? Tem uma coisa que para mim é muito interessante, que para mim a empresa ela tem um papel não só de empregadora, mas de ajudar o Brasil a crescer. Né? Então, quando a gente está falando, acho que isso dentro da Ambev a gente fala muito, de como que a gente consegue ter esse crescimento compartilhado, né? Então, a Ambev ela vai conseguir crescer se o Brasil também crescer. Acho que tem um papel das empresas de, assim, se eu conseguir manter a locomotiva, né, da economia andando, então fazendo o Brasil crescer, eu consigo botar mais gente para dentro dessa economia, né? Se eu tiver em recessão, não adianta nada, porque a pessoa vai começar a trabalhar e depois ela vai ser demitida, ela vai sair, ela vai ter que começar a empreender, fazer outras coisas. Então, é óbvio que tem esse papel de crescimento econômico, de empregabilidade, mas também tem uma vocação ali da empresa entender o que ela consegue fazer. Então, acho que a Indy super consegue
até detalhar mais, que é ela que olha isso, mas junto com o nosso ecossistema, né? Então, com o próprio Zé Delivery, com os bares e restaurantes, a gente entende também que tem um papel nosso de estar junto com o ecossistema para fazer com que o ecossistema também cresça, né? Então, quando a gente fala de inclusão produtiva, para mim é muito a empresa entender a vocação dela, então como que ela consegue trabalhar esse tema dentro de uma coisa que que já é o negócio dela. E indo né? para além da vocação, é um ecossistema que vocês conhecem, né? Então facilita também para vocês Exato. atuarem nisso, né? Inclusão produtiva é uma estratégia de negócio, né? Então, esse é o nosso desafio, de como a gente conecta esse tema com o business, né? Porque a gente faz parte do mundo corporativo e essa é a nossa principal alavanca. E olhando a companhia, né, a Ambev, ela é um ecossistema composto por negócios. Então, a gente tem somos uma cervejaria, sempre seremos uma cervejaria, mas hoje a gente atua, temos e-commerce, temos o Zé, a gente tem o B2B, que é o Biz, e são negócios que atuam em ecossistemas com particularidades muito específicas, né? Então, acho que a gente também tem esse desafio, que é olhar a inclusão produtiva sobre essa ótica. O que é inclusão produtiva, ou como a gente poderia potencializar o nosso impacto de geração de renda, de emprego, através do nosso ecossistema B2B, ou do nosso ecossistema B2C. E aí, quando a gente encontra esse norte, essa narrativa estratégica fica muito mais fácil da gente operar, porque a gente tem um negócio também atuando nessa direção. E aí, quando a gente fala atuando, é muito nesse compromisso de temos metas claras, a gente tem indicadores, a gente tem um objetivo claro, comum, e que atravessa muitas áreas ali da companhia, né, para que a gente possa alcançar aquele objetivo. E esse é o nosso desafio. É um tema muito amplo, mas como é que a gente aproxima ele dessa realidade do negócio para garantir que isso seja também perene, né? É uma estratégia hoje que ela é de longo prazo. Então, como é que o negócio também pode se comprometer e ter essa visão de longo prazo clara, né? E conectada aí com muitos agentes dentro da companhia e parceiros. E aí, quando eu falo parceiros, vocês também se associam a gente em projetos, né, nesse sentido. Com certeza. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco também. Uma das coisas que eu acho legal dessas ações de inclusão produtiva serem muito conectadas ao negócio é que a empresa inteira também se relaciona ou se identifica e se conecta, né? Então, eu acho que isso conta a favor também, né? Então, pensando no Bora Zé, que é o projeto que a gente faz junto com vocês, o quanto é legal de ver outras áreas dentro da companhia se envolvendo com o projeto e fazendo parte do impacto, ou no mínimo, gostando de ver o impacto do nosso trabalho, né? Como é que vocês veem isso no dia a dia? Eu acho que isso é um reflexo de um esforço diário, constante, né? De engajamento. E aí, quando eu falo engajamento, é de traduzir essa estratégia de inclusão produtiva para esses micro ecossistemas, para essas áreas, né? Então, para um negócio B2C, por exemplo, como é que isso se conecta com a estrutura de comunicação, com a estrutura de operação, né? Estamos todos falando a mesma língua, mas cada um no seu dia a dia operando uma parte, né, dessa estratégia, mas todos entendendo o porquê de estarmos caminhando, qual é a nossa atuação enquanto empresa dentro desse objetivo, né? E uma vez que isso acontece, a gente tem ali um dia a dia que ele reverbera de maneira diferente, porque a gente atua, né, entendendo como o business tem potencial, e a gente sabe que esse impacto ele transcende a companhia, né? A gente fala ali de impactar pessoas que não necessariamente estão totalmente dentro desse ecossistema. São pessoas da sociedade, né? São pessoas que estavam à margem do mercado formal de trabalho, à margem do mercado formal de educação, e que a gente ali com essa estratégia consegue impactar. Então, esse impacto positivo, ele é muito bom. A gente tem essa sensação, eu termino o dia sabendo que, caramba, o meu trabalho, ele muda um pedacinho desse nosso mundo. Estamos fazendo a nossa parte. Então, eu fico muito feliz. E quanto mais gente chega para somar, mais áreas ali estão conectadas com a gente, é um bom resultado de que a gente está fazendo bem o nosso trabalho. Eu acho que tem uma coisa também que é super relevante disso, que a Indy, acho que trouxe na primeira resposta dela, né? Quando a gente consegue conectar com o negócio, a pessoa ela entende que aquilo é uma estratégia dela também, né? Então faz sentido ela
preparar melhor, por exemplo, esse entregador ou a família dele, porque a família dele também, estando mais disposta ou também gerando a própria renda, ele consegue estar mais tranquilo, né? Então, estando mais tranquilo, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue se focar, ele consegue ver outras perspectivas, né? Então, ele também consegue, e até, né, que eu acho que é um trabalho tanto da Generation junto com a Indy, de ele consegue chegar a outras perspectivas dentro da Ambev, né? Então, beleza, eu sou entregador e aí eu tenho ali outros caminhos que eu consigo, que eu quero ver, que eu quero enxergar, que eu me interesso. E aí são outras lacunas que a gente cobre. Então, acho que tudo isso faz parte de mostrar que é estratégia. Então, não é só bom pro ponto de venda, né? Então, pro bar, pro restaurante, né? Que vai vender mais, porque tem aquela pessoa mais disponível, mais engajada, mas também tem essa pessoa que ela quer entrar para, sei lá, uma possível vaga que a gente abrir. Então, a gente já sabe que é uma pessoa que já trabalha com a companhia, que já está conectado com a nossa cultura, e a gente consegue acelerar, por exemplo, essa contratação. Então, acho que tudo acaba se conectando né? de alguma forma. E tem um outro aspecto também que eu queria muito ouvir vocês sobre, porque, como eu falei, né, já trabalhei na companhia e eu pude perceber nos projetos anteriores, né? O Bora eu não me envolvia, eu já tinha saído, mas na AMA e no VOA, eu acho que tem um aspecto forte que eu acho que é muito poderoso e acho que as empresas têm que se aproveitar disso, que é o orgulho, né? De você ver a empresa atuando em projetos que fazem a diferença na ponta para alguém, para algum público específico que tipicamente é negligenciado ou é esquecido, né? Então, a AMA com acesso à água, o VOA com as ONGs. Então, assim, é muito legal de ver e acho que os colaboradores sentem um orgulho que eu acho que é muito legal, quando você consegue transcender um pouco, né, de uma atuação da empresa enquanto, né, uma estratégia ESG, que tudo bem, tem que ser, mas quando você consegue transcender isso e trazer um pouco desse orgulho de, nossa, caramba, a Ambev está fazendo isso, que legal. E uma das experiências mais legais que eu tive foi uma das apresentações da nossa equipe, né, lá no CIOS, né, na convenção que a Ambev tem, em que a gente apresentou o projeto da AMA, o quanto isso, assim, reverberou eram, sei lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, depois nas redes sociais, o quanto que isso mexeu com o orgulho das pessoas de trabalhar na Ambev, né? Então, como é que é isso? Porque acho que hoje vocês têm um portfólio muito legal de projetos que eu acho que geram esse orgulho de pertencer, né? E eu acho que tem, né, aproveitando que a Deia trouxe esse ponto de AMA, acho que tem o lado de VOA também, que a gente trabalhou junto. Eu lembro que a gente estava na mesma apresentação em que a gente meio que queria descobrir, né? O VOA, ele é o nosso programa de voluntariado, né, em que os colaboradores da Ambev, eles têm sessões de troca, assim. Eu nem gosto de falar mentoria, porque eu acho que todo mundo ali acaba aprendendo junto com outras organizações. E aí, a gente tava ali descobrindo, mas como que a gente consegue estruturar isso? Qual que é o desenho disso? E a gente percebeu que o principal diferencial era esse voluntário. Né? Eu lembro que essa foi a resposta, tipo assim, tem vários outros programas de mentoria por aí, que também trabalham com organizações sociais, com ONGs. Só que tem uma coisa na Ambev que a gente também seleciona aquele voluntário que tem algum tipo de experiência, ele tem experiência com liderança, então ele fala de inteligência emocional, né? Talvez ele não conhece tecnicamente, mas na prática ele sabe o que está acontecendo. Então, a gente viu que isso ajuda ele, né? Porque ele vai vendo uma outra visão de mundo. Então, essa pessoa que é voluntária, ela falou assim... eu sempre gosto de ter um exemplo, por exemplo, de uma ONG lá de Salvador, em que ela ficava em Salvador, só que ela atendia 13 cidades, só que eram 9 pessoas na ONG. Nossa. Né? E a gente sempre falou assim, não, porque a Ambev é super eficiente, consegue fazer, mas assim, eu não sei exatamente se a gente tem alguma unidade de negócio que atende 13 cidades com 9 pessoas. A gente deve ter mais gente para atender essas 13 cidades. Então, para mim, eu acho que é muito legal essas visões que as pessoas vão tendo. Então, acho que engaja elas vão vendo quão relevante aquilo é na vida delas. Isso é muito legal. E tem um ponto também, que desses projetos, que também está conectada com essa estratégia de inclusão produtiva. Porque na Ambev a gente entende que esses projetos que têm esse olhar para essa vulnerabilidade extrema, porque como é que eu vou falar de emprego, né, geração de renda, se uma pessoa não tem acesso à água potável? Então, na companhia, a gente atribuiu a esses projetos a estratégia de inclusão socioeconômica. Então, a gente tem também um porquê de estarmos atuando, né, nessa direção e qual é o intuito desses projetos, né, de que é trazer essa população
para um nível, um estágio de dignidade, para que, sim, a gente possa, com os projetos de inclusão produtiva, poder abrir caminhos, né, de reingresso aí ao mercado formal de trabalho, ao mundo da educação e poder falar de possibilidade de geração de renda. Né? Então, essa inclusão socioeconômica, ela também é muito importante para essa estratégia de inclusão produtiva que a gente acaba fazendo hoje no quase dia a o dia. passo 0 para depois o passo 1, né? Exatamente. Não, total, com certeza. Aí eu queria ouvir, não sei, Carlinhos, talvez você tenha um pouco mais desse histórico, porque eu me envolvi, como eu já comentei, né, com a AMA, com o VOA, que são projetos que eu tenho muito orgulho de ter me envolvido, mas o Bora especificamente, até eu tenho essa curiosidade de saber, conta um pouco como que nasceu a ideia do Bora, por que o tema de inclusão produtiva, como que nasceu a ideia de ter um programa de inclusão produtiva dentro desse guarda-chuva de estratégia da Ambev? Acho que eu trouxe um ponto de vocação no começo. Talvez a gente descobriu um pouco dessa vocação durante a pandemia, né? Então, ali durante a pandemia, a gente entendeu que todo mundo estava muito focado, né, em resolver um tipo de problema específico. Então, a gente teve, né, várias iniciativas, desde doação de água, construção de hospitais, não hospitais de campanha, mas hospitais que estão hoje aí até disponíveis. A gente participou também das iniciativas de vacina que estavam acontecendo no Brasil na época, né? Tanto no Butantan quanto na Fiocruz. E a gente percebeu que não só internamente os funcionários engajavam, como externamente também. As pessoas, elas acreditavam e falavam assim, olha, a Ambev é uma empresa brasileira que está ajudando os brasileiros. Né? Então a gente falou, ótimo, perfeito, como que a gente consegue ajudar ainda mais esses brasileiros, principalmente no cenário pós-pandemia, né? Talvez pareça distante, mas eu acho que uma notícia que saiu, né, bem ali no finalzinho da pandemia, então 2021, 2022, a gente voltou, né, o Brasil ele volta pro mapa da fome e a gente tem 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, né, que basicamente é fome, né? E aí a gente fala, então, a gente tá entendendo aqui, e eu acho que tem uma outra notícia que eu lembro muito dela, é que mostrava vários indicadores sociais do Brasil, em que o Brasil acabava regredindo. Então, fome foi o principal indicador. Então, era 2022 que eu lembro que fome regrediu para os mesmos patamares de 1992. Então, a gente está falando de 30 anos aí de regressão dos indicadores de fome. Pobreza também regrediu, mas foi lá para os anos 2000, então, sei lá, regrediu 22 anos na época. Educação caiu para 2016, alguma coisa assim. E aí a gente virou evasão escolar, né? Pensando em educação como evasão escolar. E aí o que a gente começou a reparar foi, então tudo bem, eu acho que tem esse novo momento aí que a gente vai precisar ajudar o Brasil. E a gente trouxe especialistas para conversar e falar, tá bom, a gente sabe que esse daqui é o cenário, bem no finalzinho ali da pandemia, então bem no final de 2022, a gente sabe que esse é o cenário brasileiro, a gente sabe que a gente está no momento que a crise, né, tanto sanitária quanto social, ela está se arrefecendo e como que a gente consegue contribuir de alguma maneira. Né? Então, o Raul Santiago estava lá, por exemplo, a Monique Evelli, e aí vários outros parceiros, a própria Roberta Damol, por exemplo, que já trabalhavam com a gente de alguma maneira. A gente fez toda essa discussão de, beleza, show. O que a gente consegue entender. Então, acho que veio esse ponto. Então, vocês montaram um conselho de especialistas externos, meio a isso? A gente fez um grande workshop de uma semana, na verdade. Que legal. Com todo mundo reunido para falar de... A gente não tinha ainda, que era o tema era pobreza, a gente tinha, na verdade, o cenário de Brasil. E sabendo que a gente queria entender alguma coisa. Contribuir, legal. Né? Então, por exemplo, o Raul, ele contribui muito, que ele fala assim, hoje... Quando eu tô falando de periferia, né? O Raul, ele é um ativista social do Morro do Alemão. Então, ele fala, hoje eu vejo muito empreendedorismo de sobrevivência. Como que eu consigo superar esse empreendedorismo? Então, acho que a gente conseguiu antecipar uma tendência que depois vi uma matéria que saiu no ano passado, 2024, que ele vira e fala assim, né? A matéria ela fala, olha, hoje o Brasil, ele melhorou muitos patamares, né? Então, ele tá num dos menores níveis de desigualdade, um dos menores níveis de pobreza. Só que como que eu vou garantir que isso seja sustentável e não só alguma coisa passageira? Então, a gente vê hoje que a inclusão produtiva é uma forma de garantir que isso seja no longo prazo, né? Porque, de novo, inclusão produtiva, ela dá o trabalho, mas, na verdade, eu tô falando assim, eu tenho uma fonte de renda, que é uma fonte de renda que ela não vem de uma doação do governo que alguém pode simplesmente cortar. Se a pessoa está trabalhando e está gerando renda remunerado dessa maneira. Então, a gente juntou esse grupo, pensou num programa, ele nem chamava Bora ainda na época, e a gente sempre definiu, pelo menos, essas 3 frentes de trabalho, né?
Então, a gente viu também por meio de estudo que tinha 3 grandes barreiras, né? Que era uma barreira de acesso à informação, então a pessoa não sabia onde encontrar vaga. De grana mesmo, né? Porque a pessoa que vai lá e participa de uma entrevista de emprego, ela precisa de grana para condução. Se ela tá na periferia e precisa ir no centro, ela vai precisar comer de alguma maneira. Ela precisa de roupa nova, ela precisa tomar banho. Então, tem vários custos aí mínimos gerados. E, por último, uma terceira e última barreira, que é uma barreira de não falo nem de conhecimento, porque eu acho que quando a gente está falando de uma pessoa que está excluída, né, dado que inclusão produtiva é incluir quem está excluído, ela tem conhecimento, né? Ela tem atividades práticas, ela aprendeu, A Ana Fontes fala muito de civirologia, né? Ela já se virou. Mas ela talvez não tenha um diploma. Então, como que eu consigo garantir também que essa pessoa tenha um diploma para ela expandir a oferta de trabalho dela? E aí o Bora, ele tá muito pautado em eu fazer intermediação de mão de obra, que é como eu garanto que a pessoa saiba que tem vaga, eu dar ali algum tipo de grana, então pode ser uma bolsa, pode ser um microcrédito, pode ser alguma outra forma de grana. E, por último, ter esse diploma. Então, óbvio, tem um curso que está atrelado, que dá ali uma reciclagem para a pessoa, só que tem esse diploma, que ele é o mais importante no final de tudo. Então, desse workshop que nasceu o Bora. Isso. Que legal, que legal. O nome é super legal, inclusive. Muito legal também. E aí, vamos falar de Borazé, então, né? Já que a gente fez esse contexto super bacana do que é o Bora e como ele nasceu. Indy, como é que nasceu o Borazé? Por que ele existe? Conta para todo mundo que está vendo, ouvindo a gente, o que é o Borazé especificamente. Bom, o Borazé, ele é um projeto que nasceu em 2022, né? A gente teve uma jornada em conjunto aqui, Ambev, Generation, de muito aprendizado. Então, ele nasceu com foco em tecnologia, porque no Zé Delivery somos uma plataforma de e-commerce, né? Então, a gente entendeu que tinha ali uma conexão de negócio, né, onde a gente tem vagas, né, dentro ali das áreas de tecnologia, que a gente poderia conectar com a população vulnerável conectada ali com a nossa plataforma. E aí, entendendo como iríamos criar essa ponte, a gente entendeu que tínhamos ali um público, né, que são os nossos entregadores, onde a gente tem aí quase 40 mil entregadores por mês, e a gente tinha essa possibilidade, por que não prepará-los e conectá-los com eventuais vagas dentro desse cenário de tecnologia. E aí, pensando nisso, né, vocês, Generation, chegaram aí para a gente com várias indicações, né, vários feedbacks super positivos. E aí vocês toparam esse desafio e a gente teve ali aquela primeira turma entendendo tempos e movimentos, o formato do programa. E aí eu falo isso com muito, muito orgulho mesmo, porque a gente mudou essa rota ao longo desses últimos 2 anos, né? 2023 a gente entendeu que, olhando para dentro da companhia, a gente também tinha um outro cenário, que era o mundo de vendas, com muitas oportunidades de vagas, né, nível Brasil. Então, a gente, além de sermos uma cervejaria, a gente tem diversos centros de distribuição. Nossos vendedores ali são o coração também dessa companhia. E aí, a gente entendeu que tínhamos ali um outro cenário muito promissor também de empregabilidade. E aí, ouvindo também os entregadores, a gente aprendeu muito, porque muitos deles não tinham, a gente descobriu isso fazendo pesquisa, né? Não tinham ensino médio completo, que é um pré-requisito, né, básico ali para ingressar na área de vendas, na área de tecnologia. Então, a gente entendeu que essa formação com foco em mercado de trabalho a gente deveria ampliar. Então, foi aí que a gente trouxe os benefícios de educação. Então, a gente hoje também, além das turmas de capacitação que a gente faz com vocês, a gente tem 2.000 bolsas, né, de supletivo para ensino médio e ensino fundamental, porque quase metade ali dos nossos entregadores não tem, né, esse pré-requisito. E muitos desses entregadores já tinham tido essa oportunidade de atuar no mercado formal de trabalho, por alguma razão, pandemia, muitos se viram, né, novamente nesse cenário de informalidade, mas queriam retornar, né? E aí também conversando com eles, eles tinham muito esse, olha, eu atuo como entregador, eu gosto de estar fora de escritório, eu gosto dessa dinâmica. Se eu pudesse escolher, eu optaria por um mercado de vendas, mercado de varejo. E aí a gente foi muito
instantâneo da gente entender que, olha, eu tenho um cenário de oportunidade, vagas aqui, e eu tenho um público, né, com interesse. Então, vamos mudar essa rota. Então, a gente ali optou no início de 2023 por focarmos o esforço nessa capacitação com foco em vendas, logística e varejo. Então, a Generation foi esse parceiro que também topou fazer esse redesenho. Criamos um currículo do zero, né, pensando aí nessa demanda. E desde então a gente vem operando mensalmente turmas de capacitação com foco em vendas, logística e varejo. Então, esses entregadores se inscrevem, né, com a gente, com vocês aqui, time Generation, passam por uma formação de 4 semanas, uma formação super completa, que é onde a gente fala não só tecnicamente da função de ser um vendedor, não necessariamente é um vendedor para atuar na Ambev, mas é um vendedor para o mercado de vendas, o mercado de varejo. E a gente abre outros leques também para abordar temas pessoais, temas de autoestima, de gestão financeira, gestão do tempo. E aí, ao final dessa experiência de 4 semanas, eles são conectados com essas oportunidades de emprego. E, obviamente, por sermos da Ambev, a gente tem um dinamismo, né, bem que ajuda muito nesse processo de admissão dentro do nosso ecossistema, mas também a gente abre aí esse leque. Hoje a gente tem mais de 13 empresas, além da Ambev, também contratando essas pessoas, né? Porque além de termos muitas vagas, a gente também tem muitos parceiros. Então, a gente entendeu que, nossa, temos aqui um pool muito interessante de vagas, mas se a gente considerar esses parceiros, fornecedores que estão com a gente, esse pool ele aumenta ainda mais. Então, hoje, a gente consegue ter um cenário aí de inclusão produtiva para 2025 muito promissor, com muitas vagas aí para serem preenchidas, e a gente vem refinando dia a dia esse dinamismo, né, de formar essas pessoas e de colocá-las em tempo recorde, né, dentro do mercado formal de trabalho, que para a gente é muito novo, né, falando em ecossistema. É uma ponte que começa no Zé e que termina dentro de uma cidadezinha no interior do Brasil, conectada a um CDD da Ambev. E aí a gente ampliando esse cenário aí para outros parceiros. Então, fico muito feliz aqui de contar essa história aí, de muito aprendizado também, né? Legal. Tem vários aspectos que a gente pode aprofundar do Bora Zé, que é um programa super, super especial, assim. Uma das coisas que eu queria destacar é que eu acho que é uma característica que eu valorizo muito de vocês enquanto Ambev e a capacidade de entender e de corrigir rota, né? Que eu acho que é uma coisa assim, mesmo a Ambev sendo a Ambev, uma das maiores empresas do Brasil, eu acho que vocês tiveram numa posição de muita humildade de falar, putz, acho que não deu certo esse caminho, vamos tentar outro, vamos voltar para a lousa, reescrever, repensar, reajustar. E eu acho que isso foi um processo que, né, eu não estava na Generation ainda, mas eu acho que foi um processo muito legal de vocês entenderem a realidade, né? De vocês pararem para entender quem é a pessoa lá na ponta, o que eles querem, qual é o perfil. E eu acho que hoje a gente está num programa que é o que você falou, está muito encaixado, né? É o entregador que já tem um dia a dia dinâmico, que muitas vezes gosta desse tipo de dinamicidade na vida dele. E o dia a dia de um vendedor é dinâmico, então tem tudo a ver. Eles já lidam com os produtos de vocês, um vendedor precisa saber dos produtos que vende. Então é um programa que eu acho que hoje chegou tá redondinho, porque tem muito a ver com, eu acho, vocês terem essa habilidade de conseguir parar e refletir e falar que está errado, onde a gente pode corrigir aqui, sabe? Eu acho que isso é uma característica muito legal do que aconteceu, assim, na história do Bora Zé, e acho que diz muito sobre vocês também. Sim, eu acho que é um interesse genuíno mesmo, assim, nosso, de encontrar esse caminho, encontrar rápido, né? E esse encontrar rápido passa necessariamente por essa jornada de aprendizado. Então, erramos, vamos corrigir esse erro rápido para que a gente possa aperfeiçoar nessa rota aí, rumo a esse objetivo que a gente tem aí como mais certeiro, né? Então, eu acho que isso traz uma grandeza ainda maior para tudo isso que a gente está fazendo, né? Porque é um time que entendeu e fazer esse movimento de mudança de rota, ele não é simples. Fazer isso com um parceiro também fica ainda muito mais complexo. Mas eu acho que isso tem... Para o dia a dia, ele traz uma energia diferente, né? De falar, caramba, a gente está aqui suando a camisa e construindo essa estrada todo santo dia, né? Então, junto com vocês, a gente
tem esse mantra, né? Onde cada história, também é uma frase aí que o Pig fala bastante, né? Cada história conta muito, vale muito. Essa frase é da minha época até. Todo número E tem a uma gente história, aplica toda história isso tem um número. todo santo dia. Isso é muito legal. Acho que tem uma preocupação também, a Índia ela falou agora, né? Dessa urgência. Porque aí eu acho que é uma outra frase, eu gosto muito da frase do Betinho, que ele fala que quem tem fome tem pressa, né? Total. Então a gente sabe que é urgente, que tem pressa e que a gente precisa fazer o máximo possível para expandir, aumentar e alcançar o maior número de pessoas, né? Até uma ambição nossa de querer chegar em 5 milhões de pessoas até 2032, que é quando o programa faz 10 anos. Então, acho que como eu falei de sonho, né? A Ambev, ela tem muito esse ponto do sonho grande e não é só para as metas comerciais. A gente está falando também para os nossos projetos sociais também. E aí eu acho que só vale trazer um ponto que é legal, né? Que a Deia perguntou, né? De como que surgiu, né? E por que a gente começou a trabalhar com os entregadores. Eu acho que é óbvio que tem um super interesse nosso, dado que eles estão no ecossistema. Sim. Mas eu acho que, dado que a gente também está falando com empresas, tem um papel muito importante da autoliderança, né? Então, o Jean, que era o nosso CEO na época, ele falou, beleza, entendi que a gente precisa ajudar o Brasil, entendi que a gente está passando num momento aí de grande pobreza, mas como que a gente também ajuda o nosso ecossistema? Porque quando eu vou fazer rota, né? Então, quando eu passo num bar ou no restaurante, a primeira coisa que eu ouço é que eles também precisam de ajuda. E isso também inclui as pessoas entregadoras do Zé. E todos eles passaram por um período difícil durante a pandemia, né? Bares, restaurantes, Isso. né? Então, acho que é super interessante a visão dele. Deixa eu fazer uma pergunta, parênteses, que não estava no roteiro, então vou colocar vocês no holofote um pouco aqui. Mas qual que é o papel da liderança de uma grande companhia, como é o caso do Jean, né? Que foi o líder da companhia durante o período da concepção do Bora, em fazer acontecer esse tipo de programa, de iniciativa, o quanto que o apoio ou a falta de impacta no dia a dia? Eu acho que a gente sempre teve muito apoio da alta liderança, então é difícil explicar. Até às vezes eu recebo algumas perguntas que são do tipo, como que eu faço para convencer a liderança, para ajudar a liderança? Eu não sei responder essa parte. Eu acho que a gente sempre teve muito apoio, mas eu acho que o papel da liderança vem muito dessa de provocar. Então, acho que dá um sentido de ambição, de é isso que dá pra fazer? É pouco? Dá pra fazer mais? Será que não dá pra chegar em outros lugares? E eu acho que tem um segundo papel que é, dado que eu tô vendo o negócio como um todo, como que eu consigo fazer com que isso também vire parte do meu negócio? Pra ele não virar, pra não ser uma coisa, por exemplo, a mais, que eu vou falar, não, então, o entregador, ele precisa fazer isso mais isso, né? Sei lá, a gente poderia, inventando aqui completamente, né? Eu poderia virar e falar assim, vou pegar os entregadores do Zé e eles vão distribuir comida. Dado que eles têm que entregar bebida, eles vão distribuir comida de graça, sei lá, X, porque eu quero. Só que aí era uma coisa a mais que ele ia ter que fazer. Era um investimento para uma comida que, assim, beleza, essa comida ela vai para onde? Que eu vou ter que checar se ela foi, se ela não foi. Então, acho que quando ele tá conectado com o negócio, acho que esse que é o papel da liderança, né? De virar e falar, a gente precisa conectar com o negócio e esse pode ser um ou outro caminho pra gente conectar. Legal. Você falou uma coisa que eu achei interessante para todo mundo saber mais sobre, que vocês tinham tempo, né, do Jean para falar dos projetos. Isso que eu acho também muito legal, né? O líder abre a agenda dele para poder falar desses temas, que eu acho que também infelizmente não é tão comum no mercado como a gente gostaria que fosse. Então, vocês de fato discutiam, apresentavam os resultados do programa para alta liderança. E eu acho que tem uma coisa também, né? Só porque você perguntou do papel da liderança, que eu acho que não é só ambição, mas eu acho que tem o papel da liderança de ser curiosa. Né? Eu falo isso porque eu lembro, eu tive uma sessão só eu e o Jean, sei lá, 1 hora, para dar um panorama de pobreza no Brasil para ele. Né, para ele entender também o que a gente estava falando quando a gente estava falando de beleza. Legal. A gente tem esse ele quis se cenário educar aqui. com você. Exatamente. Muito legal. Isso é muito legal. E é uma estratégia de negócio, né? Então, total. Eu acho que olhar esse tema sob essa ótica é o que garante esse slot na agenda de uma liderança desse nível, desse porte, sabe? Então, no fim do dia, a gente está falando sobre estratégia, assim como qualquer outra estratégia da companhia. Né? E esse é o nosso desafio, de como a gente traduz essa linguagem, essa narrativa para esses agentes. Né? E uma vez eles compreendendo, aí isso movimenta todo um business. As demais áreas, a nossa atuação com outras áreas, outros negócios, fica muito mais fácil no dia a dia, porque a gente tem
toda essa autoliderança, entendendo o porquê de estarmos atuando, o porquê da existência e investimento em determinado projeto. Né? Isso é muito legal. Vamos falar de números, porque a Ambev também é muito conhecida no mercado, né? Por indicadores, gestão à vista, etc. Então, eu acho que esse é um tema que cabe aqui também, porque esse é um tema também, né, um tema que a gente tem muito carinho também na Generation, mas como é que vocês, e aí você comentou também da meta, né, dos 5 milhões, como é que vocês setam as metas, e óbvio, vocês sempre têm esse olhar de ambição, e acho que isso também é um traço característico da Ambev. Como é que vocês setam as metas e como é que vocês se propõem a mensurá-las? Eu acho que vou separar em duas coisas, né, primeiro como calcular a meta e como que a gente mensura depois esse impacto. Né? Quando a gente está falando de calcular a meta, acho que a gente primeiro sempre tenta pegar o histórico e ver aonde que a gente consegue ir. Estou falando isso porque, se eu não me engano, o dado que a gente tem mais próximo de inclusão produtiva são nos 8 primeiros anos do governo Lula, em que ele incluiu produtivamente 22 milhões de pessoas em 8 anos. Né? Eu estou falando de incluir produtivamente 5 milhões de pessoas em 10 anos, mas é óbvio que eu não tenho o poder estatal. Né? Então, acho que tem ali uma coisa junto que mistura um pouco de ambição e número para a gente virar e falar, olha, isso daqui dá. E é óbvio que a gente vai fazendo todo o cálculo de qual que é o investimento disso, quanto que esse número vai chegar, como que a gente consegue alcançar mais gente. E eu acho que depois de um tempo, a gente vai encontrando parceiros que topam junto e a gente vai encontrando soluções que... Não sei se... Não vou nem falar que é soluções de financiamento, mas assim, eu já tenho um parceiro que vai dar treinamento. Então, tudo bem, eu não preciso dar o treinamento, eu posso ajudar ele, sei lá, com microcrédito, com alguma coisa assim. Então, a gente consegue junto fazer um programa mais robusto. Né? E aí, quando a gente está falando de medição de impacto, tem toda uma metodologia de medição de impacto em que eu olho um contrafactual, mas eu basicamente pego 2 grupos. Então, eu pego um grupo que é o grupo de controle, né, que não recebe nenhum tipo de intervenção, ele não recebe bolsa, ele não recebe treinamento, não recebe nada. E aí eu tenho um grupo ali que é o grupo das pessoas impactadas, né, e aí eu comparo depois, no final de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, qual que é a diferença das pessoas. E aí hoje, com o Bora, a gente consegue ver que as pessoas que participam de qualquer programa do Bora, né? Eu falo isso porque a gente falou aqui do Bora Zé, mas, de novo, a gente tem o Bora Biz, a gente tem um Bora com gastronomia, junto com... Já citei a Ana Fontes, né? Da Rede Mulher Empreendedora e, óbvio, outros parceiros. Porque também os programas, eles são de acordo com a necessidade local, né? Então, por isso também que são programas diferentes, mas o ponto depois que você participa do Bora, a gente vê que ou a pessoa melhorou a renda dela, né? E aí, ou a pessoa ela melhorou... Eu tenho mais pessoas no Bora trabalhando do que as pessoas que eu estava acompanhando antes. Né? E aí a gente chegou agora no final de 2024 com 922 mil pessoas impactadas, né? Então que sofreram algum desses 2 tipos. E aí eu acho que agora a gente conseguiu fazer essa calendarização até 2032 para chegar nesses 5 milhões. Muito legal, muito bacana. Para fechar esse capítulo de Bora Zé, Indy, o que você acha que são assim, os principais aprendizados? Né? A gente começou a falando né, do nosso trabalho em tech, depois a gente começou a explorar esse mundo de vendas que deu super certo e é um caminho super bacana que a gente está construindo. A gente tem conseguido empregar, né, muitas pessoas dentro do ecossistema da Ambev, mas fora dele, enfim. Mas olhando para trás, assim, qual que você vê que são os principais aprendizados da iniciativa? Sem sombra de dúvidas, eu acho que é entender o que a gente tem como oportunidade, né, de negócio dentro da companhia que possa se conectar à estratégia de um projeto como o Bora Zé, por exemplo. Então, o que mudou para a gente, assim, essa perspectiva foi que a gente tinha um cenário de vagas ali do lado, em vendas. Então, como é que a gente cria essa ponte? Né? Então, eu acho que a gente ter pessoas, executivos, com esse objetivo, né, de o que eu tenho aqui que eu poderia conectar de uma maneira com o core do negócio e endereçar isso com uma estratégia de inclusão produtiva.
Então, com o Bora Zé, foi conectando com a área de vendas. A gente tem a nossa plataforma B2B, que a gente atua com os nossos PDVs que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que a gente atua com capacitação e microcrédito. Então, mas é muito entendendo como essa dinâmica acontece e qual é essa solução que poderia, né, potencializar ali o impacto, né, para que a gente possa ter mais pessoas sendo incluídas produtivamente. Isso não é óbvio, né? Porque eu acho que você acaba ali atuando em 2 cenários, um muito interno, negócio, mundo corporativo, e ao mesmo tempo você tem que ter essa vivência dentro desse ecossistema. Qual é essa realidade? O que esse público precisa? Qual é essa solução? Às vezes a gente nessa cadeira a gente tende a apontar qual é a solução ideal, né? Então eu acho que ter essa humildade de entender que essa realidade eu não vivo, eu vou precisar co-criar com eles, também nos ajuda também a ser mais assertivo. O Bora Zé, por exemplo, foi uma solução que foi criada junto com os entregadores. E a gente ouvindo aonde você quer aprender, qual é o formato, quantas horas por dia, é de dia, de manhã ou de tarde, sabe? E ter esse interesse genuíno de, olha, então vamos voltar para casa com essas informações, vamos criar uma solução que seja de acordo com o que você quer e precisa. Que aí, quando a gente volta com essa solução, fica muito mais fácil de... Eu tenho uma ponte que agora tem tudo para funcionar da melhor maneira possível. Tenho a solução e eu tenho aqui um cenário de oportunidade, né? E aí, o dia a dia é muito trabalho, né? Porque é uma narrativa, é uma estratégia nova para todo mundo, né? Mas eu acho que esses são os grandes aprendizados, sem sombra de dúvida. Negócio e essa escuta ativa, interessada na realidade desse grupo ali vulnerável que você vai acabar atuando. Quer complementar? Bora! Impacto positivo como um todo. Não, eu acho que uma coisa só que eu deveria complementar, que eu anotei aqui para não esquecer de falar antes, é que acho que tem uma visão nossa também de entender esses cenários, como eu comentei, né, de cada Bora ter a sua iniciativa específica, mas eu acho que tem uma coisa de entender o cenário de Brasil quando a gente vai aplicar um programa, e aí mesmo quando a gente está falando, né, desses parceiros internos nossos, de conseguir também passar essa visão para eles. Então hoje a gente sabe que quando a gente está falando de empregabilidade no Brasil, o público que está mais desempregado são mulheres negras, né? Então tem um interesse também nosso do Bora de como que a gente consegue incluir essas mulheres negras. Então, tem alguns programas do Bora, por exemplo, em que a gente faz com algum parceiro que é próximo de uma creche, né? Porque a gente sabe também que essas mulheres, né, até pela própria economia do cuidado, que elas vão cuidar das crianças, não sei o quê. Então, a gente deixa ali próximo para que seja fácil para elas. Muito legal, muito legal. E o próprio Bora Hub, né, também. Porque quando vamos falar de Bora Hub, quero ouvir também. O Piga, que é o especialista, né, nesse tema, mas o Bora Hub, ele também tem esse olhar de que a gente tem um ecossistema gigantesco. Mas se eu trouxer uma outra empresa, qual é esse ecossistema gigantesco que se conecta com o nosso? Ou não necessariamente se conecta, mas a gente pode fazer esse papel de conexão com outros agentes, com outros parceiros. Né? Porque eu posso ter uma indústria que vem de uma realidade ali, de um contexto totalmente diferente, mas que ela tem um interesse genuíno de atuar com aquele grupo vulnerável que não necessariamente está dentro dessa nossa visão de plataforma. Né? Então, o Bora Hub, ele amplia muito esse olhar de impacto, uma vez que a gente traz empresas ou instituições, organizações, né, que tenham ali projetos, iniciativas, né, de impacto já direcionado, e em outros momentos a gente também tem agentes que podem ter esse papel de investimento, de aporte, né, e a gente faz esse match. O Bora Hub tem esse objetivo e isso amplia de uma maneira assim, exponencial essa nossa perspectiva enquanto companhia de inclusão produtiva. Então vocês estão fazendo basicamente um convite para o mercado como um todo de se juntar nessa bandeira da inclusão produtiva. Eu acho que o Bora Hub, ele nasce muito dessa vontade de tentar orquestrar esse cenário de inclusão produtiva, né? Então, sei lá, eu tenho a Generation que executa projetos, eu posso ter a Fundação Grupo Volkswagen, que não necessariamente executa, mas eles contratam alguém para executar. Então, eu falo, olha, a Generation já tem essa expertise, já trabalha com esses públicos,
Fundação Grupo Volkswagen, vocês têm esse interesse aqui, então faz sentido vocês estarem juntos. Ou até em outra perspectiva, de, por exemplo, eu tenho alguma organização específica que trabalha com empreendedorismo feminino, só que trabalha com empreendedorismo feminino no Nordeste. E aí eu tenho outra organização que trabalha com empreendedorismo no Brasil inteiro, só que fala assim, beleza, já que tem essa que trabalha no Nordeste, talvez eu vou mudar o meu foco, ou vou fazer, sei lá, um foco no Norte, um foco no Centro-Oeste, dado que eu sei que tem alguém ali que já tá atuando. Legal, para então, deixar o mercado mais eficiente. Exato. Também. Isso é muito legal, E uma empresa que está querendo trabalhar com inclusão produtiva poderia se juntar também. Até porque dentro do Hub a gente não tem só parceiros executores, só que tem financiadores executores, só que a gente também quer incluir a academia, né? A gente já tá, até porque a gente trabalha junto com alguns centros de pesquisa. Legal. E aí a ideia é sempre que tenha novos lançamentos ou novos conteúdos, estudos sobre inclusão produtiva que vem desse centro, eles também apresentem essas matérias. Muito legal, muito legal. Vamos falar de histórias, de pessoas, que esse é um tema, né? O próprio Carlinhos já falou que é o que a gente falava lá, desde a época que eu trabalhava lá, que nunca é só número, sempre tem uma história junto. Tem alguma história que te marcou, Indy, no Borazel, até Carlinhos, na sua vivência nessa área dentro da companhia? Alguma história que marcou vocês de transformação de vida que vocês possam compartilhar com quem está nos ouvindo? A Índia tem até pedido de casamento nas histórias. Mentira! Não, os alunos do Borazel, nossa, a gente tem um repertório, assim, lindíssimo. E acho que são várias, assim, que me orgulham, sabe, me fazem sentir orgulho diário ali do que a gente está fazendo. Mas acho que eu posso trazer aqui a do Christian, né, que foi ali das primeiras turmas, um aluno do Borazel, uma pessoa que era um entregador, que já atuava, se eu não me engano, há 7 anos ali nessa função de entregador de aplicativo, e que viu no Borazel uma oportunidade de voltar para o mercado formal de trabalho, né? E aí, com base nessa oportunidade, a gente acompanha também, acho que isso é legal de falar, né? De que uma vez que essas pessoas estão empregadas, a gente segue acompanhando elas. A gente pôde ali, junto com os gestores deles, entender que ele vinha performando super bem, super empolgado, com brilho no olho. Então, um cara que voltou a estudar, né? A esposa dele também ali voltou a considerar essa possibilidade. Ele teve, assim que ele entrou na companhia, uma questão pessoal com a filha, né, de saúde, e por estar ali assegurado do plano de saúde, ele pôde passar por esse desafio de uma maneira muito mais tranquila, né, porque ele tinha ali um benefício básico. Então, eu fico muito feliz. Então, a história dele se replica diariamente, né, no Borazel. A gente também tem a Ágata, que tá hoje trabalhando com a gente dentro do ecossistema, que era uma mulher entregadora, estava nesse corre do dia a dia, e que mandava mensagem pra gente, olha, será que é? E a gente sempre com ela, né, o time da Generation faz isso assim brilhantemente, de manter essa porta, esse sonho aberto, brilhando. E isso acontece pelo Brasil. A gente tem histórias, né, de mulheres no Nordeste. A gente formou aí, ao longo do último ano, mais de 60 mulheres que olham para esse mercado e falam, é possível, também posso. Então, eu tenho aqui, poderia ficar horas aqui falando desses alunos que me enchem de alegria, assim, e trazem um brilho, né, para o meu trabalho, para o trabalho que a gente faz aí todo dia. Tem uma aluna que eu conheci em BH, uma ex-aluna que eu conheci em BH, que também está trabalhando na Ambev. Ela é de algum município ali do entorno de BH. Contagem, né? Provavelmente, Contagem. E aí ela comentou que quando ela participou do programa, a filhinha dela estava muito pequenininha ainda, de colo quase, né? Então, ela comentou lá com a gente, compartilhou com a gente que ela fazia as aulas, né, do programa com a filhinha no colo, às vezes até amamentando, enfim. Mas que ela se sentiu muito acolhida, porque é isso, né? Ela estava numa situação em que ela queria proporcionar um futuro melhor para a filha dela, viu no programa a oportunidade de conseguir fazer isso, de conseguir um emprego, né, formal. E aí ela falou que, né, em meio à aula, mamadas, etc., ela conseguiu fazer o curso. E ela comentou com a gente, ela já tinha trabalhado como empregada doméstica, estava trabalhando como entregadora do Zé Delivery, e hoje ela fala assim, eu chego em casa de volta do trabalho,
Abro a porta, minha filha vem correndo, eu tenho orgulho de contar para ela que eu sou uma mulher trabalhadora, eu quero ser esse exemplo para minha filha. Ela falou isso com, né, um orgulho muito grande da própria trajetória, sabe? Total. Isso foi muito legal de ouvir. A gente teve no Bora Zetec a Jéssica também, que era uma entregadora do Zé, e ela trouxe exatamente uma história bem parecida, né? Que ela falou, antes eu não conseguia acompanhar meu filho na escola, porque eu tinha uma jornada ali de muitas horas de trabalho, eu estava sempre fora. Hoje eu consigo levar ele na escola, eu sei o dia que eu vou poder buscar, eu tenho uma jornada onde eu tenho um controle, uma visibilidade maior do que vai acontecer ao longo da semana. E ela nos agradeceu, né? E eu que agradeci novamente, falei, obrigada a você pela oportunidade de aprender, botar foco nessa história que a gente usa ela para inspirar outras mulheres. Então, assim, o projeto ele vai além, né, da entrada no mercado de trabalho. Essas pessoas, elas acabam voando, assim, né? Elas só precisam de uma oportunidade, Só precisam de uma oportunidade e fico muito feliz da gente poder... corajosamente fazer isso todo dia. Muito legal. A gente também compartilhou a história da Ana no nosso LinkedIn, que também é uma ex-aluna do programa. E aí eu fiquei muito surpreendida que o gestor dela comentou na publicação, falou, a Ana é uma das melhores profissionais do meu time, assim, falando com muito orgulho. Isso é muito legal também de ver o quanto os gestores também veem isso e acompanham, né? Super. Eu acho que que a gente está falando que passa o programa, né? Tem coisas que a gente não imaginava que a gente vê acontecendo. Então, tava falando ali de ter alguma forma de intermediação de mão de obra de conexão, só que um dos programas que a gente faz em Recife, por exemplo, quando eu fui ver, tinha duas mulheres que, sei lá, uma vendia salgado, outra vendia doce, elas falavam assim, antes eu era chamada pra festa e eu não conseguia entregar, porque a pessoa pedia pra eu entregar tudo, bolo e coxinha. Eu não tinha os dois, ou eu tinha um ou eu tinha outro. Então, elas conheceram, elas se juntaram e agora elas têm ali um acordo entre elas que se uma chama a outra pra festa... se alguém contrata elas pra festa, uma chama a outra. Então, você também expande todas as histórias. Não é uma história pessoal, mas assim, dá pra ver como elas crescem os próprios negócios. Juntas, né? Só de se conhecer e de estar ali no mesmo curso. Isso é muito legal. Muito legal. Gente, é um prazer receber vocês. A gente tá chegando no finalzinho da nossa conversa. Queria que vocês dessem como mensagem final, a ideia do nosso podcast é, né, contar essas histórias legais, não só das pessoas beneficiadas, mas compartilhar como empresas, esse era o intuito do episódio, qual que é o papel das empresas, né, no mundo, pensando em inclusão produtiva. Acho que para quem está ouvindo, se tem alguém que trabalha numa empresa e que tem vontade ou está iniciando uma jornada de ESG, que acho que é uma jornada, né? E acho que tem muitas empresas no Brasil que acho que ainda estão no início dessa jornada, e acho que a Ambev é uma das que a gente pode categorizar como razoavelmente maduro na estratégia. Está sempre mudando, porque acho que esse é um pouco do DNA da companhia também, mas vocês estão bem maduros já na condução da estratégia. Que tipo de conselhos ou recomendações vocês dariam para quem está lá sentado nessa cadeira em outras organizações, outras empresas, para começar tudo isso? Eu acho que talvez um conselho que eu daria é tentar procurar esse ponto de como você consegue conectar com o negócio, que eu acho que a partir do momento que você consegue conectar com o negócio, você consegue dar uma vazão muito mais rápido. E aí uma recomendação para mim é quem quiser e puder entrar no Bora Hub, porque eu acho que lá tem muita coisa que dá para todo mundo fazer. Então, se a gente puder deixar o site do Bora Hub, talvez na descrição. Com certeza, vamos deixar. E acho que endosso aqui o convite para o Bora Hub e um convite para que a gente pense sobre essa estratégia de inclusão produtiva de maneira coletiva e de longo prazo. Né? Essa transformação ela não é de um dia para o outro. Ela precisa desse olhar compartilhado sobre esse futuro que a gente quer e de entender que a atuação de uma organização ela pode e deve extrapolar certos muros desse mundo corporativo, sabe? Eu acho que a gente olhando o mercado, o mundo corporativo sobre essa ótica, entendendo que essas empresas irão ativar o seu ecossistema sobre esse prisma de inclusão produtiva, eu acho que a gente abre um leque para um cenário muito otimista, né? De geração de emprego, de geração de renda, e nós, como executivos aqui atuando com essa consciência, eu acho que fica muito mais agregador, né, se desafiar nessa direção. Então, um convite aí para que vocês aqui
a gente possa falar sobre isso em fóruns cada vez maiores dentro do mercado, né, do mundo corporativo. Muito legal. Gente, um prazer receber vocês. Foi muito legal esse papo. Super especial, como eu falei desde o começo, que esse episódio seria especial de receber vocês. Super obrigada por abrir espaço na agenda de vocês, que eu sei que é super atribulada e corrida, para vir aqui conversar, bater esse papo com a gente. É um prazer enorme ter vocês como parceiros da Generation há tanto tempo. É um dos primeiros parceiros que a Generation tem e um dos mais próximos. Então, queria muito agradecer. Foi um prazer receber vocês. Obrigado de novo, obrigado pelo convite, Dé. Espero que o pessoal tenha se inspirado de alguma maneira. Obrigada, Dé e Time Generation, tamo junto aí, 2025 promete. Boa! Gente, esse foi mais um episódio do Gencast, Trabalho que Transforma, o podcast da Generation. Obrigada por escutarem, nos verem até agora e fiquem atentos para mais episódios que vão aparecer por aí. Obrigada!